Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? E você? Graças a Deus, tudo certo. Que bom. Oi, então tá bom, E aí? E aí? tudo certinho? Ah, tudo bem, né? Olha só olha só, Jéssica Zanqueta Pois vendo a é, gente aqui. vai entrar bastante gente. Vai entrar bastante gente. Olha, Camila. Que legal. Acho que vai ser bem interessante. Vai ser muito interessante. A gente vai poder ter a participação de muita gente aí. Que Querida. legal, legal. Tem tem esse aviãozinho aí do lado para você convidar as pessoas, se você quiser Legal. mandar Uhum. para o maior número de pessoas aí. Vamos chamar esse pessoal para participar aqui com a gente. Muita gente aqui bacana para participar. O assunto é bem interessante, mas bastante atenção, né, Caio? Porque Com, é com certeza. algo essencial aí, falar da saúde. Com certeza, Mia. A gente tem que pensar muito aí, né, em relação aos nossos hábitos e como eles influenciam o nosso bem-estar físico e emocional, né? Isso mesmo, isso mesmo. Porque E querendo ou não, eles estão todos interligados, né? sim, na verdade se a gente começar a falar aqui, você me liberar, eu começo a falar aqui, contar aí o que a gente tem para contar. Mas está muito ligado mesmo, né? Uma coisa só. Pois é, pois é. Eu vou só mais uma rodada de chamar o povo aqui e a Chamar gente aqui o já pessoal. inicia. Tá bom? Beleza. Legal. Acho que dava acho que umas 50 pessoas por vez, né? Sim. Excelente. Ah, Michele, puxa vida, prazer estar conversando com você hoje, né, num domingão, 20 horas e 5 minutos, para Domingo falar sobre, gelado. pois é, bastante gelado, para a gente conversar aí sobre hábitos que influenciam o seu bem-estar físico e emocional, como que, o que que a gente pode fazer, né, para agregar na saúde, algumas coisas bem simples que a gente pode trazer para o nosso dia a dia que fazem total diferença, né? Ainda mais nesse Sim. momento em que todos estamos vivendo. Isso. E você falou assim, a palavra chave, simples, né? A gente, sem dar muitos rodeios, sem complicar, coisas que estão totalmente à nossa disposição aí, que a gente acaba deixando batido, não dá atenção na correria do dia a dia, né? E que cabe aí. Oi, Vi! Tô falando oi pro pessoal que tá chegando, tô vendo aí. Muitas pessoas aqui estão falando oi pra Isso. gente. Enfim, vou começar a falar aqui um pouquinho porque a gente tem só uma hora, né? E o assunto, ele, se deixar, ele estende bastante, né, Caio? Pois é. Quando a gente pensa ali na questão, você falou da simplicidade e tal, mas só para a gente entender um pouquinho, porque a gente está falando de saúde, né? E aí, quando a gente fala de saúde, a gente tem que pensar numa saúde integral. E aí vem a pergunta: o que, que é saúde? Né? Para você, o que, que é saúde? Né? E para muitas pessoas também, né? Mas para você, o que, que é saúde? Fala aí para mim. Bom, só para dar uma introdução, né, no meu âmbito de o que que eu penso em relação à saúde e por que que eu falo sobre saúde, por que que eu estou me interessando cada vez mais sobre saúde. Eu tenho tido uma vivência bastante interessante, nos últimos 3 anos que eu comecei a desenvolver um trabalho sobre, né, que envolve saúde e bem-estar, num,
uma conscientização em relação a bons hábitos, o que a gente pode fazer para agregar, né, para ter uma boa saúde. E eu conheci através do meu pai, que Uhum. conheceu através da dor, né? Acho que é algo bastante negativo quando você, né, tem alguma experiência em relação à sua saúde, né? E onde você se encontra no momento onde você tem que correr atrás de um bem-estar ali de uma forma um pouco mais imediata, né? E eu conheci através dele, sou muito grato por ter conhecido, porque mudou a minha cabeça de uma forma muito, muito louca, né? E Sim. hoje eu passo isso não somente para as pessoas, mas eu vivo todos os dias isso, né? Então eu acredito que o que é saúde? Saúde nós termos aí um equilíbrio, né? Nossa paz, nossa saúde física, mental, espiritual, eu acho que tem que ter um grande equilíbrio. E para a saúde física, eu acredito aí em bons hábitos, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje, mas ter uma boa noite de sono, estar em contato com a natureza, tomar uma água de qualidade na quantidade certa, né? Ter uma alimentação equilibrada, fazer exercícios físicos, e o que a gente encontra bastante aí nas pessoas que estão tendo dificuldade em fazer isso, ou até mesmo dificuldade em agregar isso para a rotina do dia a dia, né? Isso. Então, e na sua parte, né, de psicologia, né, que envolve bastante essa parte emocional, eu tenho visto que é um dos grandes pilares, né, para todos os tipos de saúde, né, onde muitas e muitas doenças têm o seu fundo emocional, Isso. né? Perfeito, né? Assim, a realidade é isso. Se a gente pega a definição de saúde lá da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a gente vê que é justamente isso, né? É um bem-estar, ele é um bem-estar físico, um bem-estar emocional, social, né? E aí a gente já está caminhando aí para uma inclusão do espiritual, né? Da sua espiritualidade, né? Longe de religiosidade, mas a espiritualidade, né? Então, tem sido também um fator muito importante dentro da saúde e do bem-estar. Né? Então é isso, a saúde ela não é só a ausência de doença. A gente relaciona muito, né? Igual, seu pai percebeu, infelizmente, ali, que ele não estava cuidando da saúde no momento que apareceu a doença, a dor, né? Mas antes disso tem a saúde, que é aquela que vai prevenir, né? A saúde que você vai cuidar nos dias a dias, que você vai incluir nos seus hábitos, né, diários aí, para evitar realmente a doença, né? Mas ela faz parte da sua rotina. Na verdade, é uma rotina saudável, Sim. né? Então, quando a gente pensa na saúde, é justamente isso. E a gente vê, né, se tem todos esses pontos aí, que é a saúde emocional, a saúde física. Então, a gente vê que o ser humano, né, o homem, ele é tudo isso junto, não são coisas separadas, né? Então, quando eu Uhum. cuido da minha saúde física, eu impacto diretamente minha saúde emocional, né? Se eu cuido das minhas relações, isso faz um bem danado para as minhas emoções também, Com né? certeza, uma coisa que complementa a outra, né? Não tem como você Isso. trabalhar com uma coisa especificamente, né? Exatamente. Mas antes, né, tinha-se uma visão muito. E ainda hoje a gente vê as pessoas cuidando pontualmente, sem saber, inclusive, quais são os impactos de escolhas que você faz. Por isso que a gente está tratando disso aqui. Para a gente justamente trazer, viu, o que você faz da sua saúde, se você pratica um exercício, tem a ver com as suas emoções, né? Porque às vezes as pessoas vão simplesmente, eu quero cuidar só do meu físico, mas não tem ideia, muitas vezes, de como que está relacionado, ou a alimentação que a pessoa tem, né? Uhum. Já pensou nas coisas que a gente come? O que isso impacta na minha saúde emocional, Pois é né? muita coisa que acaba se é algo muito complexo, né? Que as pessoas não têm essa base, não têm essa noção do quão complexo é e quão uma parte acaba afetando a outra parte, né? Isso. Mas, Michele, fica à vontade, né, de se apresentar para todo mundo. Eu acho que tem bastante gente que gostaria de saber qual que é a sua área de atuação, o que você Uhum. faz, quando você começou, como que você iniciou isso, né? Fique à vontade. Vamos lá, a parte da apresentação. Você viu que eu tô tão empolgada
com o tema que eu já entrei falando, né? Se deixar, eu É vou falando assim. Quando a gente se tem paixão pelo que faz, é assim mesmo, Michele. é isso mesmo. Mas, enfim, meu nome é Michele, né, Rodrigues, eu sou psicóloga clínica, né, me formei pela PUC Campinas, atuei por muito tempo ali na parte de RH, né, gestão de RH, então com treinamentos, né, desenvolvimento de pessoas. E agora, né, na verdade, já faz um tempo aí que eu tô com a psicologia clínica, tô atendendo, né, sempre foi a paixão. Né? Então eu continuo seguindo essa linha, né? Atuo aqui em Hortolândia e, enfim, atendo pessoas de Hortolândia e aí com a questão dos atendimentos online a gente vai longe, né? A gente chega ali aonde a pessoa tá, consegue um atendimento e aí isso tem sido uma coisa muito bacana. Inclusive foi tema de uma live anterior sua, né, Caio? Sobre a tecnologia ajudando aí, né? Sim. Né? Conversamos com o nosso grande amigo em comum, Guilherme Oliveira, foi um bate-papo muito Isso, legal, né? isso Como a mesmo. tecnologia pode agregar a nossa saúde, né? Porque muitas Exatamente. pessoas acham que fazer o feijão com arroz ali às vezes é o suficiente, né? Mas a gente pode potencializar isso, né? Claro. E num momento como esse, a gente tá se adaptando mais do que nunca, né? Isso aí assim, é nosso, inerente, nossa mudança, tal. Às vezes tem uma resistência, mas aí num momento como esse que a gente está vivendo, é se adaptar mesmo, né? Sim, Então a tecnologia tem auxiliado muito, inclusive nos meus atendimentos. E é isso. que Aí a legal. gente, na verdade, a gente começou esse papo aí, né, através de um post meu, que eu comecei, que eu falei ali sobre a luz solar, né, como que eu Sim, me importo com isso, junto com meus clientes e tal. E a gente começou a conversar, né, e aí a gente bolou essa ideia de fazer essa live para compartilhar um pouquinho. acho que foi algo bem pertinente. Eu acredito bastante, Michele, nas coisas como elas devem acontecer de uma forma muito natural. Isso. E você contribuindo ali, né, compartilhando o seu trabalho, eu achei muito interessante, né? Batia bastante com o que eu penso, né? E acho que assim, se a gente tivesse gravado aquela conversa numa live, ia ter conteúdo para a semana inteira, né? É isso Mas mesmo. foi muito interessante, né? Se eu me recordo bem, a gente estava se falando sobre como a vitamina D, né, é tão importante para o nosso organismo, como a luz solar é tão importante para, para a nossa saúde de uma forma geral, né, Isso. e sempre foi importante e agora está sendo falado um pouquinho mais, né, por conta aí do momento que estamos vivendo de pandemia, né. Então, se você puder falar um pouquinho, Michele, como que essa parte da energia solar afeta aí o momento em que estamos vivendo e o quão essencial ele é na nossa vida. Legal, vamos começar nesse caminho então. Lembra que a gente começou a conversar, né? E, enfim, quando a gente fala de luz solar, a gente fala de algo que está aí disponível para a gente. Brasileiros, então, quase 365 dias do ano tem luz de sol aí para a gente. E a Pois gente é. percebe pessoas, assim, né, nos últimos tempos, mostrando total deficiência de vitamina D, né? Então, assim, Muitas pessoas. muitas pessoas, né? Fazendo suplementação, né? E aí, por que que eu relaciono a luz solar com a vitamina D? Justamente porque a exposição solar, ela é responsável pela síntese da vitamina D, né? Então, o nosso organismo produz a vitamina D através da exposição solar, né? É uma das fontes. E assim, é a fonte mais acessível e é a mais efetiva na realidade, né? E hoje a gente percebe muitas pessoas com deficiência da vitamina D, né? Por conta de rotinas, né? Entra de um escritório, né, às 8 da manhã, não vê a luz do sol, sai às 6 da tarde, já tá de noite, não tem exposição solar nenhuma. No final de semana prefere ficar dentro de casa, né, assistindo ali um Netflix, ou fazendo algo dentro de casa, ou inclusive continuando a trabalhar, né, o trabalho da semana, né? Sim, Então, a gente vê que isso tem afetado muito a saúde das pessoas e a questão da vitamina D. E o que impacta isso? A gente vê que é relacionado, né, a deficiência da vitamina D à depressão, né? A muito vitamina forte. D
Exato. Ela é, assim, ela é responsável pela produção do cálcio, né, dos seus ossos, a saúde dos ossos, do coração, né? Tudo isso depende da sua quantidade de vitamina D que tem no seu organismo. Mas aí, puxando ali para o meu lado mais das questões emocionais e tal, a gente vê que ela é intimamente relacionada a casos de depressão quando tem a sua deficiência, né? Eu conheço, assim, você pode até falar um pouquinho melhor, mas já ouvi falar em relação a alguns dados científicos do índice de suicídio em países que não têm luz solar é muito maior, né? Tendo em vista aí os países nórdicos, que alguns países ficam meses e meses sem a luz solar, né? Até mesmo nos Estados Unidos, o estado de Washington, né? Que o índice de suicídio é altíssimo. Então, eu vejo que realmente está interligado a essa parte de energia mesmo, né? A pessoa, ela depende de uma fonte de energia para ela também ter a energia, né? Isso. É o que chama, isso que você está falando é a depressão sazonal, que é chamada, né? Porque ocorre em alguns determinados momentos do ano, né? Que é quando a exposição à luz solar não tem e tal. E exatamente, os índices de suicídio e tal acabam aumentando por conta disso. Muitos países eles têm todo um projeto quando chega, né? Eles fazem algum incentivo para ajudar as pessoas, procurem ajuda, né? Justamente porque eles sabem, né? O governo já sabe que é um momento crítico do ano, né? Então, está intimamente relacionado. E aqui a gente, no Brasil, a gente vê que a gente tem essa luz solar aí, super à disposição para nós, Abundante, né? abundante, né? Assim, o tempo todo. Hoje, por exemplo, estava um sol lindo, o céu estava azul, sem nuvem nenhuma. Apesar do inverno, a gente ainda tem dias muito ensolarados que a gente pode aproveitar. E eu não estou falando de uma exposição que você fica lá 40 minutos. Estou falando de 15 minutos de exposição solar. Que É, você. eu vejo, Michele, o que você falou em relação à rotina, né? As pessoas estão numa correria tão grande em relação o que eu quero fazer, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer tantas coisas, e por mais que você pergunte para a pessoa se saúde é primordial na vida dela, e ela fale que sim, na verdade não é. A saúde, infelizmente, na grande maioria dos casos, ela está em segundo plano, né? Onde é preferível eu correr atrás de um trabalho, fazer o que eu tenho que fazer. Puxa vida, esqueci de tomar água hoje, esqueci de pegar sol, esqueci de pisar na terra, né? E aí isso se torna uma rotina tão intensa que quando vai ver a pessoa já está com várias deficiências no organismo e Isso. depois não entende por que ela acaba tendo algum tipo de doença, né? Sim, sim. Então, Quando a gente vê, por exemplo, isso aí faz todo sentido. E a exposição solar, ela está relacionada até, por exemplo, a qualidade do seu sono. com certeza. Que é outro fator que as pessoas realmente não dão uma atenção, né? Acabam consumidas ali, o estresse. Será que você tem um sono que é realmente reparador? Né? Você dorme, pode dormir a noite inteira, mas será que aí você é aquela sensação, dormi a noite inteira, mas já acordei cansado, Sei né? muito bem o que é isso. A gente Sei não muito bem ouve o que é muito isso. isso, né? Uhum. Você ainda mais deve ouvir relatos aí do pessoal com quem você conversa, se relaciona aí dentro do negócio e tal. É isso. A pessoa fala, eu dormi 8 horas, tô indo dormir. Tem pessoas que precisam de menos, né? De 6, 7, mas eu tô colocando ali a média das 8 horas. Eu durmo Uhum. as 8 horas, não acordo durante a noite, mas no dia seguinte tô lá pregado, cansado, parece que eu não dormi, né? Não, a gente vê muitos relatos, inclusive o meu relato era esse. Eu sempre fui o tipo de criança e adolescente que eu dormia demais. Sabe, quando você ia na casa de um parente, cadê o Caio? Tá dormindo? Né, já era 2 da tarde, 3 da tarde, todo mundo já tinha almoçado e eu estava acordando, né? Sim. Chegou um momento que isso começou a prejudicar o meu dia a dia, na questão ali, escola, faculdade, até mesmo os treinamentos, na época que eu jogava futebol, isso acabou me prejudicando muito na questão qualidade, desempenho e produtividade do meu dia, independente se era a parte física ali ou a parte, né, de estudos e etc.
Então, muitas pessoas que a gente acaba perguntando, como você dorme? Você dorme bem? A pessoa fala, não, durmo super bem, né? Mas por quê? Ela se assimila na quantidade de horas que ela dorme, né? Ah, eu durmo bastante. Ou na facilidade que ela dorme, né? Quantas pessoas que a gente conhece que sentou na cadeira, encostou de lado e já está dormindo, né? Ela acaba passando alguns estágios do sono, não atinge o sono profundo, né? Que é o que a gente fala do sono REM, né? Que para quem nunca ouviu falar do sono REM é o movimento rápido dos olhos, né? Uma sigla em inglês, que onde você consegue sonhar, onde você lembra do seu sonho é colorido e o principal, você acorda renovado, reenergizado, né? É Isso. muito importante. E Muito eu acho que, importante. assim, dos bons hábitos, a parte do sono, ela acaba sendo ainda um pouco mais importante do que as outras, né? Porque a gente até dá o exemplo, né? Não sei se você já ouviu falar de algumas tragédias que aconteceram no passado, de prédios que desmoronaram, muitas pessoas soterradas, e depois de muitas buscas, algumas pessoas são achadas depois de 3, 4, 5 dias vivas. Por quê? O que aconteceu com essas pessoas? Elas não tomaram água, elas não se alimentaram, mas elas dormiram. Porque se você não dormir, você acaba entrando em falência, né? Seus órgãos acabam entrando em falência, né? Então, se as pessoas tivessem essa noção de que o sono é muito importante, eu tenho certeza que 50% da vida delas poderia ser potencializado, né? A pessoa prestar atenção como que eu durmo, se eu durmo bem, onde que eu durmo, meu quarto está escuro, eu estou ouvindo barulho, não estou, né? Todos esses são fatores muito importantes para a pessoa ter um sono de qualidade, né? Sim. Só que a gente, né, principalmente nós brasileiros, somos, né, preguiçosos, né? A gente não tem a curiosidade de estudar ou sempre acaba deixando para depois. E quando esse depois passa, né, já passou 5, 10 anos, né? Caio. E quando a gente fala do sono, eu comentei do estresse, né? Quando a gente tem uma vida muito corrida, né? E assim, todo mundo, né? Hoje em dia, não tem quem não fale, não tô correndo, tô super tranquilo. É muito difícil você ouvir as pessoas falarem isso. E aí, no Uhum, momento de dormir, foi o que você falou, ter um ritual para dormir, né? Pegar seu celular e falar assim, a partir de tal horário, não olho mais para essa tela, né? Por quê? Afeta totalmente, é o que eu falei da luz. A luz solar, e quando você tem contato com a luz, ela inibe a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, né? uhum. Então, se você vai para um quarto cheio de estímulo, assistindo TV, tem gente que fala, ai, eu adoro dormir ouvindo a som da TV, né? Mas não pensa que muitas vezes para você entrar num sono mais profundo vai levar mais tempo, justamente porque você tá com um estímulo visual e sonoro também, né? Apesar de ser Uhum, calmante para algumas pessoas, mas é um estímulo, o seu cérebro continua captando aquilo, funcionando, né? E aí você vai uhum, demorar mais tempo para ter realmente um sono restaurador, né? Que é o sono que quando você acorda no dia seguinte, você tá bem, né? É o sono que você se sente descansado realmente, independente das horas de sono que você teve, né? E aí a gente precisa tomar cuidado com essas rotinas que entram em outros hábitos, né? Tem muita gente que fala assim: "Ah, eu quero melhorar a qualidade do meu sono, eu preciso dormir cedo", né? E aí É, porque acha é que a precisa solução dormir para todos os mais, problemas, né? precisa dormir mais. Mas às vezes para você resolver esse hábito da melhora do sono, você precisa cuidar de outros hábitos antes, né? Então, o que que você tem consumido? Você está comendo coisas que são estimulantes, ao invés daquele chá mate que você toma à noite, talvez mudar para um chá de camomila, né, de erva doce, ou você comer alguma coisa mais cítrica que ajuda também no sono, né, para você relaxar. A vitamina C ela é muito importante para isso. Então, as pessoas pegam um hábito, quero mudar esse hábito aqui, pega o bloco do hábito, mas não percebe que antes disso tem outras coisas que precisam ser mudadas e são pequenas. Em Sim. vez de pegar aquele negócio gigante para mudar, eu preciso dormir melhor, pá. Não, o que que eu preciso fazer? Ah, vou mudar só isso aqui, né?
Porque E, foi até uma pergunta que eu lancei nos meus stories essa semana, quando eu estava divulgando a live. Como que eu mudo um hábito? Porque eu fiquei chocada. Porque quando eu falei assim, lancei uma enquete, você gostaria, tem um hábito que você gostaria de mudar? 95% das pessoas tenho, né? E aí eu fiquei pensando, esses hábitos aí, quanto tempo faz que essa pessoa está tentando mudar? Mas será que é a melhor maneira de mudar, né? é, Então tem todos esses pontos. né, muito forte isso, né, e na dificuldade que as pessoas têm para mudar hábitos, né? Uhum, E aí quando a pessoa ela realmente ela se encontra num momento negativo da vida dela, onde ela precisa ou pode coisas podem piorar. Normalmente vem com uma notícia do médico, né? Ou você para de fazer tal coisa, ou senão a coisa vai ficar pior, né? E a sim. pessoa ela toma um susto, né? E ela Uhum, acaba cortando. Então, eu acho interessante passar até uma dica para as pessoas que, em relação, independente se é sono, se é exercício físico, se é alimentação, ou até mesmo a ingestão de água, se você precisa melhorar em algum desses pontos, que você comece no primeiro passo, né? Que é o mais difícil, isso. né? Mas de uma forma gradativa. Eu Uhum, conheço muitas pessoas, inclusive eu já fui assim, onde ou eu faço tudo ou eu não faço nada, né? Então, por exemplo, a parte de alimentação, que é extremamente importante. Puxa vida, nossa, eu adoro tomar refrigerante, eu adoro comer pizza e etc. Né? A partir de segunda-feira eu não vou comer nada. Não vou comer açúcar, não vou comer carboidrato, não vou comer, só vou comer coisa certa. Né? uhum, E aí você acaba se pegando na parte emocional. Puxa, peraí, cara, eu não tenho energia, eu não consigo trabalhar, não tenho produtividade. E normalmente muitas pessoas fazem isso sem a orientação certa. Né? uhum. Como hoje em dia a gente está cheio de informação em todos os lugares, as pessoas não têm ali o discernimento de ver como iniciar algo gradativo, o famoso bom senso, né? Sim. Uhum. E acaba entrando numa paranoia, né? Acaba entrando numa Isso. paranoia, não tem os resultados desejados, né? Quantas pessoas que a gente conhece que do nada virou vegano, né? De uma vez só, né? Não nem passou pelo estágio do vegetariano, né? Foi, pá, Já virou virou a vegano. chavinha. Uhum. Exato. Então, assim, como eu falei, uma dica interessante para as pessoas é que você comece a estudar aí um pouquinho em relação a como melhorar os bons hábitos, né, e começar gradativo, né, quanto de água que eu preciso tomar no meu dia, né, como que eu preciso dormir, poxa, eu preciso dormir mais cedo, legal, começa com uma meia horinha mais cedo, né, se alimenta um pouco melhor, começa evitando coisas que você sabe que faz mal, né, não adianta falar que você não sabe, porque você sabe. Hoje nós temos muitas informações, né? Sim. Nossa, mas é muito difícil parar de tomar Coca-Cola, né? Para, né? Ou pelo menos diminui nesse Vai primeiro momento. diminuindo, né? Exato, né? Diminui a quantidade, porque o nosso organismo ele também se acostuma, viu, Caio? O nosso organismo Sim, ele se adapta e ele pede e sente falta daquilo que a gente coloca todo dia nele, né? sim, Eu falo bastante que a gente é o que a gente coloca para dentro na boca, pelos pensamentos, o que a gente ouve, o que a gente lê, né? Do que a gente se alimenta ali, né? E o alimento, né, físico mesmo, de notícia, informação. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E realmente não vai mudar de uma hora para outra, né? O nosso, focando na alimentação aí, que a gente estava conversando agora. Eu estou acostumada a comer alimentos extremamente inflamatórios, e aí eu gosto de falar que a questão o nosso sistema digestivo, o intestino, ele é praticamente segundo o cérebro, com viu? certeza. Ele é, né? Os médicos dizem isso. Você precisa cuidar da sua alimentação justamente por isso, porque ele é responsável em produzir, inclusive, muitos hormônios que trazem o bem-estar, né? Ele está relacionado, inclusive, ao cortisol. Se você não se alimenta Sim. bem e se você come alimentos que são inflamatórios, causam inflamação na parede do seu intestino, por exemplo, você produz cortisol. E o que é o cortisol? Ele é um hormônio relacionado ao estresse, Uhum. né? Sim. Seu corpo produz cortisol quando você está estressado.
Agora vamos pensar aqui, as pessoas têm tido uma rotina estressante. Elas se alimentam de alimentos que também ajudam a produzir. É quase um estresse crônico, né? O Sim, tempo todo seu organismo tá com aquilo ali. E viu? Se acostuma, o organismo se acostuma. Você vai parar de comer um alimento que não produz inflamação, seu organismo vai pedir, quero, eu ainda tô sentindo falta disso. E você vai aos pouquinhos, você vai tirando. Se você tira de uma vez, é isso que você falou. Vai causar muito mais estresse, sim. E não tem prazer né? nenhum em fazer aquilo, né? O efeito é reverso, Exato. né? Eu tava estudando um pouco sobre isso e o que você falou pode ser surpresa para muitas pessoas, né? Onde o nosso intestino é o segundo cérebro, ele é responsável aí por 90% da produção de serotonina, endorfina, dopamina, né? E infelizmente é um pouco negligenciado pela medicina natural, né? A convencional, a medicina convencional, né? Isso. E uma coisa que eu estava vendo é o nosso intestino moderno, ele nunca está vazio, né? Ele está sempre produzindo, ele está sempre cheio, a gente está sempre Uhum. comendo, né? Vem aquela mentalidade alguns anos atrás que foi implementada por nutricionistas que você precisa comer a cada 3 horas, né? Mas será que é isso mesmo? Né? É algo que é de se estudar, né? Faz muito sentido. Estava lendo isso em relação ao jejum intermitente. Quais são os benefícios de fazer um jejum? Né? De você dar um descanso ali para o seu intestino, por consequência, você está ali dando uma qualidade ali para a sua parte de hormônios, a parte cerebral, né? Todas as influências neurais ali, né? Através de uma alimentação bem feita, né? Mas onde você ficou um período sem comer, mas quando você vai comer novamente, que você se preocupe com o que você comer, com o que você vai comer, né? Alguma coisa de qualidade. Também não adianta fazer um jejum em relação a isso e depois ter um período ali de 6, 8, 10 horas e mandar brasa e comer tudo que você vê pela frente, né? Todo o carboidrato que você vê na frente, toda a gordura, né? Então, a gente não está dizendo Exato. que eles não são importantes, porque são elementos importantes numa dieta. Sim, Gordura, carboidratos, né? A gente não está querendo falar de eliminar nenhum tipo dessas, né? Porque são importantes, são nutrientes importantes, são coisas importantes. Mas aí a gente acaba, até porque assim, pensa, você tá ali um tempão sem comer, você tá com um nível de estresse, sai atrás do que tem mais açúcar, né? Você tá sim, atrás do que. Porque vai trazer aquela sensação de de prazer, bem-estar, né? De né? prazer, né? Então a gente precisa pensar muito nisso, né? Nossas escolhas alimentares, justamente para a gente conseguir mudar a chave, né? E isso é tudo processo neurológico, né? É tudo que acontece dentro do nosso cérebro realmente, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Falamos aí sobre o sono, falamos um Uhum. pouquinho aí sobre a alimentação, né? Acho que um dos próximos pilares a se comentar é a ingestão de água, né? E eu vejo Isso. que muitas pessoas têm dificuldade de tomar água, né? E eu tenho estudado o porquê disso, né? Onde não se tem uma cultura de tomar uma água de qualidade. A gente toma água. Quantas vezes a gente ouviu falar, água é água. Quem toma água, né? Quem É, toma água só. exatamente. Então, é um negócio muito louco, onde pessoas costumam tomar, né, normalmente os mais velhos, tomam um copo de água por dia, já se sente saciado, se sente cheio, tem uma dificuldade enorme de tomar água, né? Fizeram uma média aí de 2 litros por dia para cada organismo. Isso varia bastante em relação ao peso da pessoa. A informação que a Uhum. gente passa para todos os nossos clientes ali é que existe uma continha boba para se fazer, onde para você achar o seu mínimo, você multiplica 30 ml de água vezes o seu peso. Então, Sim. por exemplo, eu tenho aproximadamente 80 quilos, 30 vezes 80, né? Nós precisamos dar 2.400, 2 litros e meio praticamente, e Uhum. 50 ml eu consigo achar o máximo, vezes o meu peso, que vai dar em torno de 4 litros. Então eu sei que amanhã,
né? Eu ingeri essa quantidade de água hoje, que amanhã eu vou ter que fazer isso também. Sabendo que se eu praticar algum exercício físico, a minha ingestão de água pode ser um pouquinho mais, né? Então, assim, só que o que que acontece? A pessoa vai tomar água, como eu falei, se sente saciada. Por quê? Porque nós temos acesso a uma água cheia de química, uma água cheia de cloro, uma água cheia de bicarbonato de sódio, né? E isso é totalmente nocivo ao nosso organismo a longo prazo, né? As pessoas não têm a consciência de que temos que tomar uma água alcalina, né? O nosso corpo ele tem uma quantidade certa de pH que é 7,35, onde a gente precisa tomar uma água de pelo menos 7,35. Só que as águas as águas alcalinas que tem no mercado, normalmente, elas têm um poder ali cheio de coisas químicas, né, como eles utilizam a química para aumentar o pH da água, né? Então é muito complicado Sim. mesmo. Eu sempre dou o exemplo, né? O nosso corpo tem 7,35. Uma marca X, né, bem conhecida, começa com a letra B, tem 6 de pH. Então, o seu corpo precisa trabalhar aquela água para equivaler isso, né? Para o seu corpo absorver de uma forma melhor. Aí o fulano vai lá e toma uma coquinha gostosa, né? Super ácida, né? Pois é. 2,5 de pH. Olha o Isso. tanto de água que ele precisa trabalhar para equivaler aquele copo de coca que ele tomou. Pois é. Então, quando nós tomamos uma água já equilibrada, com pH alcalino, o seu corpo absorve muito melhor, né? Uhum. E, de preferência, né, eu costumo passar para as pessoas que seja uma água com tecnologia, né, para alinhar as moléculas da água, né, para magnetizar a água, para alinhar, para se tornar uma água viva, né, não uma água morta. Hoje as pessoas estão consumindo uma água sem qualidade, uma água morta, né, Isso. e você sem hidratação no organismo, né, você está dando chance para outras doenças se manifestarem, né. O carro não consegue andar sem óleo, sem água. Não consegue, o nosso corpo também não. Então, você que está nos ouvindo aí, que tem dificuldade de tomar água, né, pode Conheço algumas pessoas que estão assistindo essa live que estão ouvindo isso e estão se reconhecendo. aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Por enquanto estamos com 15 pessoas online. Né, gratidão a todos aí por estar acompanhando a gente. Né? Infelizmente a gente não pode responder e falar oi um por um, mas a gente agradece aí. Um beijo no coração de todo mundo. Tá? Beijo para todo mundo. E assim, existe um exemplo que eu dou, Michele, que é muito simples de se pensar. Né? O nosso corpo ele é um aquário com peixe lá dentro. Né? Nosso corpo é o aquário, os peixes, nossas células, nossos órgãos. Se esse aquário estiver sujo, o peixe morre. Falta de Sim. oxigênio, ele não está num ambiente perfeito. E infelizmente o nosso aquário, né, o nosso corpo está sujo. Por quê? Por conta dos nossos maus hábitos, por conta de influências externas como poluição, agrotóxicos nos alimentos, radiação de eletroeletrônicos e eletrodomésticos, que a gente recebe isso em todos os lugares. O nosso corpo fica totalmente tóxico. E se ele está tóxico, qual que é a chance de eu ficar doente? Estou indo Muito maior. totalmente tô indo totalmente contra a saúde de qualidade, né? Então, quando você já está ingerindo uma água de qualidade, você está deixando que o seu ambiente, o seu aquário esteja equilibrado. Né? Para quem tem aquário, sabe como é que é. Tem que ficar sempre lá controlando o pH da água, senão o peixinho vai morrer. Né? Mas as pessoas têm tanta disciplina para cuidar ali do aquário, né? Tadinho do peixinho, tem que cuidar, mas cuida da sua água, da água do seu aquário. Como é que você está cuidando da água do seu aquário? Isso. Né? Faz todo sentido. O nosso corpo, na realidade, quando você fala do aquário, a gente praticamente o nosso corpo, né? Quantos por Sim, cento? A gente é feito de água, né? E aí a gente pensa assim, a base o nosso cérebro é basicamente água. Ele precisa disso para funcionar, né? exato. Então, a desidratação é algo assim que é muito importante. E você comentou dos idosos, e é justamente isso.
né? Quanto sofrimento alguns idosos têm, eles têm algum tipo de arritmia, tal, justamente porque não consomem água, né? Então, isso é fundamental. A água, ela é fundamental para o nosso organismo, para o nosso funcionamento do sistema digestivo, né? Que a gente já Uhum. comentou antes, que é muito importante. Então, a gente precisa realmente ter esse consumo de água aí. Olha lá, tem alguém comentando aqui, a água leva os nutrientes para as células e retira as toxinas. Exatamente, Sim, é o né? grande professor Jonas, mestre aí, grande amigo. Um abraço, professor Jonas. Né? Faz todo sentido. Uhum, é isso mesmo, né? Então, o que a gente consome, os alimentos que a gente consome, e a gente está falando da água, e a gente tem outras, né, outras fontes aí também de hidratação. Claro que a água assim, é a principal, é só, na verdade, a gente Não é precisa. clichê, é a fonte da vida mesmo. Isso, né? Então, a gente precisa cuidar disso e cuidar da nossa alimentação também. Você comentou aí da Coca-Cola, né? O pessoal, toma uma coquinha aí, né? Mata a sede lá, mas não percebe como que isso acaba influenciando. A gente falou do açúcar, questão inflamatória, né? Então, é algo que a gente precisa. E aí, falando de inflamatório, Caio, eu lembrei das psicossomáticas, Uhum. né? Porque quando a gente pensa no, como a gente está falando que aí o organismo, né, o ser humano, ele é tudo isso junto, o físico com o emocional, né? A gente também, se a gente não cuida da nossa alimentação e a gente não está tão bem emocionalmente e tal, a gente vai, né, produzir mais dor, mais inflamação, então as artrites da vida, né, as dores nos ombros que o pessoal sente e tal, justamente por conta de alimentação. Água também é fundamental com isso, né? Porque Uhum. limpa o nosso organismo, né? Sim. A água funciona como o sistema para limpar o nosso organismo, E até né? uma coisa que, assim, há pouco tempo eu comecei a estudar um pouquinho, um dos maiores vilões em termos de inflamação no nosso organismo é o leite, Leite, exatamente. O leite, na né? realidade, que não é um leite, né? Na verdade, a gente está falando desse leite aqui que é todo mexido, industrializado, né? E eu costumo dizer que não é leite. É, pois Esse é. leite aí que vem na caixinha, gente, não é leite, tá? Porque é justamente isso, a gente está ingerindo algo que, assim, vem lá, né? E a gente não sabe realmente como que é a fonte e tal. E é ultraprocessado, Sim. não é algo natural, né? E ele tem toda alergia. Quantas pessoas que a gente vê hoje apresentando alergia de leite? Pois é. Pessoas que desenvolvem, né? Porque é algo que não é natural, é algo que está afetando ali o nosso organismo, né? Então, a alimentação ela é muito importante. O seu intestino ele identifica o leite como uma inflamação mesmo, um processo inflamatório, né? Isso. Quantas vezes né, vocês podem notar quando você toma leite ou come algum derivado de leite, né, que seja aí um pão, uma pizza, qualquer coisa, se você fica inchado, né? Assim, isso acontece muito forte. E isso inflama outras coisas, inclusive a parte respiratória também. Pessoas que têm rinite, sinusite, bronquite, Asma. asma, o leite está totalmente relacionado a isso. É Uhum. muito forte, né? Muitas pessoas que apresentam sintomas de alergia constante, na realidade, Caio, muitas pessoas que apresentam esses sintomas de alergia constante, elas param de apresentar esses sintomas quando tenta de tudo. Tenta fazer tratamento para rinite, tenta ficar espirrando aquelas coisinhas no nariz, né? Mas a fonte, a causa disso está lá atrás, no seu café da manhã, o que você escolhe para comer, Sim. Ah, né? não, no meu café da manhã tem que ter café com leite, tem que ter pão com margarina, né? Margarina. Né? Então, exatamente isso, exatamente. Exatamente, né? E aí a gente toma esse cuidado, né? Tem gente, ó, aqui, ó. Tomava leite quando criança, vivia passando mal com alergias e dores de cabeça. Parei de tomar leite, não tem mais nada, Pois né? é. A gente tá falando aqui de relatos, alguém comentou aqui agora. Eu não tenho experiência, que bom que vocês estão participando e contando pra gente, porque é isso mesmo,
né? Pois é, E aí o dor de leite materno cabeça que é, foi feito para né? você, Exato, né? Foi produzido que você exato. estava lá na barriga, produziu e pronto, né? Mas acaba que o leite natural acaba não sendo natural e é uma melhor opção para você. A gente fala, muita gente relaciona o leite ao cálcio, né? Ah, porque tem a ver com cálcio para produzir, deixar os ossos mais fortes. A gente falou ali no começo da live. Você quer ter Sim. ossos mais fortes, você se expõe ao sol 15 minutinhos, com a mão, com as palmas viradas, você não precisa estar na hora do seu almoço. Você vai Uhum. lá, o sol de 1 hora, meio-dia lá, 11 horas, são 15 minutos, você não vai precisar expor o resto do corpo. Palma da mão virada para cima e você consegue absorver, né, a luz Sim. solar e ajustar a sua produção, né, a síntese da vitamina D. Tendo em E, vista que consequentemente, o cálcio, né? sim, todo mundo merece o sol, até os presidiários têm direito ao banho de sol. Né? Não tem como você Isso. viver dentro de um ambiente totalmente escuro ou sem a claridade do sol, porque de fato os malefícios são muito grandes. Né? Isso mesmo. Né? Então, assim, não sei se você tem algo a complementar nesse tema mesmo. Da água. Não, Não, pode eu, ir. Não, eu ia conduzir aqui para a última parte, né, o que a gente chama de ciclo da longevidade saudável, que nós falamos aí do sono de qualidade, né, o sono REM, falamos da alimentação, falamos da água, faltou o exercício físico, né? Isso. Parte Aham. física ali é extremamente importante para um bem-estar, né, para um bem-estar físico, emocional e etc. Né? E eu vejo que muitas pessoas também têm dificuldade de colocar isso na rotina. É Na o, prática, né? o 8 ou 80 das pessoas, né? Ah, não, só vou fazer quando eu tiver uma academia perto de casa. Ou só vou fazer quando eu comprar uma bicicleta nova, né? Você, eu costumo dizer que o nosso cérebro ele foi feito para se defender e ele acaba se defendendo até demais, né? Quando você quer sair daquele conforto, o teu cérebro ele manda uma mensagem para você, não, ó, é cilada, não vai não. Né? E isso te Isso. sabota de uma forma que você não consegue, você fica realmente estagnado, né? Onde você não consegue fazer uma caminhada, você se dá desculpas para um ambiente perfeito que não existe, né? Não, eu só vou quando eu comprar um tênis novo para correr, né? Eu só vou quando eu tiver uma bike nova, né? E infelizmente isso tudo é desculpa, né? É uma grande desculpa que a gente dá para os pilares do ciclo da longevidade, né? Então, a gente dormindo bem, Isso. se alimentando bem, tomando uma água de qualidade, por consequência, você terá energia suficiente para fazer um exercício físico, né? Caio, Sim. mas eu gostaria de deixar de ser sedentário. O que eu tenho que fazer? Como que eu começo? O que define não ser sedentário é uma caminhada de 30 minutos todos os dias. Tá? E que essa caminhada seja concentrada no agora. Né? Tem muita gente que fica caminhando no celular, né, fazendo outras coisas e não foca no presente, acaba focando em outras coisas. Né? Então foque no que você está fazendo naquele momento para você gerar os estímulos que o seu corpo precisa. Né? E Exato. o que a gente comentou, comece com 30 minutinhos, depois é 35 e aí vai até gerar prazer para você. Vai começar a liberar, né, serotonina, endorfina, né, você vai Endorfina. se sentir tão bem, no outro dia você vai se sentir um pouco melhor para tentar fazer o seu exercício físico. Né? Então não precisa Né? ser algo muito... O que você fala. Pode falar, Caio. Não, eu ia falar que não precisa ser algo extremamente elaborado. Ah, eu preciso fazer com personal, ou preciso fazer um treino muito pesado para perder aquela barriguinha, ou para definir alguma coisa, ou para ficar maromba. Não é isso, né? Uma coisa que eu sempre ouvia quando eu jogava futebol é que a gente jogava futebol e a gente treinava demais. A gente treinava de segunda a sexta, de manhã e à tarde, e jogava no domingo, no sábado de manhã. A intensidade é tão alta
que ela passa de ser, ela deixa de ser saudável. Se você quer ser saudável, você não precisa ter uma intensidade extremamente forte, né? Ó, entrou A Maria, Mari, a Mari. Mariana não sabe Mari nada de sabe exercício disso. físico. Sabe nada essa menina. Mas é isso. O exercício físico é muito importante. Muito importante. Pontos bem legais que você trouxe aí falando do exercício físico, Caio. Eu vou começar aí falando dessa última parte que você comentou do exercício em demasia, né, em excesso, Aham. porque o nosso corpo precisa de descanso. Faz parte da nossa saúde ter descanso, Sim. né? E isso está relacionado. Não é só o descanso mental que a gente comentou antes, quando a gente falou do sono, né? Inclusive, o sono é muito importante para você descansar a sua musculatura depois que você faz a prática de exercício, né? Então, assim, o músculo ele precisa descansar também. Quando você faz exercício, você libera, né, substâncias também, né? Além da serotonina que você comentou, mas são as substâncias que são produzidas pelo músculo quando você acaba fortalecendo eles, né? Então a gente Uhum. precisa dar essa pausa, é importante. Eu lembro que acho que meu personal não está participando aqui, mas eu lembro quando eu treinava, ele falava assim, Michelle, você precisa fazer o descanso. E eu não queria fazer descanso, queria ficar fazendo todas as, né? E ele falou, Michelle, você precisa descansar. Depois de um tempo a gente percebe que realmente a gente precisa descansar, né? Uhum. Faz parte do treino e da nossa saúde aprender a descansar, né? Sim. E outra coisa que você tinha falado também no comecinho, que você falou assim das desculpas, né? Que o nosso cérebro ele tem esse negócio de criar ali porque a gente fica muito confortável e isso é científico. Isso aí é algo que acontece mesmo. Por quê? Quando a gente fala de formação de hábito, Caio, a gente tem o nosso cérebro, por que que a gente cria hábitos? Qual que é a intenção da gente gravar padrões? Justamente para a gente dar um descanso. O nosso cérebro ele é tão perfeito, né? Para a gente conseguir ter aquilo gravado, aqueles processos gravados, e aí na sequência a gente conseguir fazer outras coisas junto, mas a gente continua repetindo padrões, né? Então muitas vezes, na verdade, aquilo lá fica tudo gravado nos nossos gânglios basais, que é chamado, né? Que é uma região do cérebro onde está relacionado com memória e onde ficam esses padrões, eles ficam gravados, que são os hábitos, Uhum. tá? E aí, o que a gente precisa fazer porque esses hábitos eles se tornam automáticos. Então, muita gente que chega em casa e senta no sofá. Ah, cheguei em casa do trabalho, vou sentar no sofá, comer um snackzinho e fechou. Precisa, muitas vezes, mudar coisas anteriores da rotina para você quebrar esse padrão do hábito de chegar em Sim. casa. Então, assim, eu vou sair do meu trabalho e eu vou falar por experiência minha, tá? Vou colocar aqui uma experiência minha. Abra o jogo para nós. Como que eu comecei a fazer atividade física? Achei uma academia perto do meu trabalho. Não tinha mais desculpa. Eu quebrei o padrão de pegar e ter que ir para casa, me trocar e treinar. Eu saí do trabalho direto. Ia. No começo, eu me trocava no trabalho para ir para academia. Porque eu quebrava o padrão, né? Então eu Uhum. construí um novo hábito. A partir disso, eu mudei o padrão que está ali no meu cérebro. Fica registrado? Fica. Tudo que acontece com a gente, nossa memória, a gente tem ali, nossas caixinhas, né? Fica Sim. registrado. Mas a gente consegue dar deixas novas, que a gente chama de deixas, né? Que são o start para você começar novos hábitos. Então, talvez não seja o tênis novo que você precisa comprar para você começar a fazer exercício. Talvez seja uma mudança ali na sua rotina do dia que você vai começar a fazer o exercício, né? E aí você precisa rever, né? Como que funciona aí é muito particular, né? Não dá pra gente definir ali para todo mundo. Mas é assim que acontece, só explicando um pouquinho como que funciona na questão neurológica, Fantástico. cerebral aí, a questão dos hábitos, né? E isso é para todos. A gente está falando de atividade física, mas a gente fala de alimentação, né? Como que eu vou mudar? Às vezes as pessoas querem, que a gente comentou antes, vou mudar minha alimentação de uma forma assim extrema. A partir de Uhum. segunda-feira eu não como nada com açúcar. Será que vai, né, ser realmente efetivo? Pois é.
né? Então é isso, assim, eu acho que foi muito legal, né? A gente já está esgotando o nosso tempo, temos Quatro conversa para, minutos. né? Temos conversa para mais de hora ainda, né? Então eu queria agradecer você, Michele, por aceitar esse convite. Eu acho que e parabéns pela sua primeira live, né? Foi muito legal. Olha, Olha, super bem preparada, que legal, fico feliz pra caramba. Como eu já que havia bom. comentado nos meus stories, a galera me acompanhou. Essa é uma moça que eu respeito demais, né? Agora com o seu trabalho, tá divulgando aí o conhecimento para as pessoas e com um objetivo principal de ajudar as pessoas, né? De levar essa bênção para as pessoas, que é saúde, né? Sem saúde não somos nada, né? Sem saúde a gente não consegue trabalhar, não consegue viajar, não consegue curtir a família, não, a gente não consegue prover para nossa família. Então, todos todos nós precisamos pensar na saúde como realmente, de fato, não em segundo plano, como a gente falou lá atrás, né? Então, gratidão aí, viu, Michele? Muito bom conversar com você, tá? E quem quiser Eu ficar, gente, agradeço. quem quiser saber mais um pouquinho aí, tenho certeza que a Michele pode solucionar algumas dúvidas, né? Eu também, quem quiser me contactar pelo Instagram, no direct também, a gente está sempre com a missão de ajudar as pessoas. É isso mesmo, Caio. Eu agradeço o convite, né? Que surgiu ali de uma primeira conversa que a gente teve, foi muito bacana. E agora começou a primeira, né? Já mudei o padrão. Agora o hábito Pois é, comecei. Tô é falando isso que eu já aí. tô quebrando, fazendo coisas não muito habituais pra gente começar a mudar aí e sempre contribuir, né? Muito obrigada pelo convite. Tenho, assim, todo o respeito também pelo seu trabalho, né? Pelo profissional, pela força, pela garra que você tem aí e tem ajudado tantas pessoas, tenho visto aí no Instagram, né? Com as mentorias. Então, eu acho muito bacana. Parabéns e vamos junto. Estamos juntos. Um abraço para todos que participaram conosco. Gente, fiquem com Deus e até a próxima. Tá Obrigada, certo? pessoal. Valeu. Tchau, tchau, Michele. Tchau, tchau, gente. Com Tchau, um Deus. beijo.